Bom dia. Bom dia, gente. Estamos começando nossa live de hoje sobre Dragon Dreaming, conhecimento para mudança de paradigma. Estou esperando a Lisandra entrar. A live de hoje vai ser um diálogo entre nós dois, eu, Pedro Lunares, e Lisandra Barbuto, sobre esse tema. Bom dia, Juliana. Bom dia, Ângela. Bom dia, Marina. Bom dia, Lisandra. Ei, Pedro. Bom dia, Eu? Liz. Bom dia. Bom dia a todos. Que bom estar com você aqui para a gente conversar. Muito bom. Fiquei muito feliz com essa ideia, esse formato. Como que você tá? Tudo bem, estou feliz aqui de da gente fazer ao vivo o que a gente faz normalmente, É. Sim. né? Compartilhar nossas conversas. Isso aí, que o tema é esse, né? O Dragon Dreaming como conhecimento. Eu acho um tema bastante importante, porque amplia o, a ideia dele como método, né? Apenas como um método, né? Uhum. Uhum. Então, acho que é uma conversa bem proveitosa. Que ótimo. Fiquei bem feliz também com essa ideia. Acho esse tema super potente. A gente fala sobre isso, né? O quanto o Dragon Dreaming tem esse lugar de um certo encantamento. E acho que tem muito a ver com a questão do sonho e, e com uma certa promessa ou proposição de mudança de paradigma. E acho, é, me parece que, pelo menos assim, de todos os projetos que eu participei, das aplicações, das facilitações de projeto, a parte do sonho me parece ser o que mais encanta. Assim. E eu acho que o Dragon tem esse diferencial de trazer essa ideia de uma mudança para uma grande virada, mas que a gente poder retornar para isso, né, do que significa isso, ajuda a gente a clarear um pouco, afinar propósito, achar os sentidos, assim, né? Não sei se isso faz sentido, assim. Acho que faz super sentido, e aí eu acho que a gente pode pensar nisso sobre como surge, né, o Dragon Dream. Né? Porque Uhum, ele se foi difundido no mundo como essa forma de fazer projetos que está extremamente conectada ao sonho, que aí quando a gente fala do sonho, então a gente já pode imediatamente falar de mudança de paradigma, né? Que mudança, o uhum, que é mudar o paradigma, né? Paradigma, então, é sair de um padrão, né? Paradigma é um padrão, um modelo, então mudar este modelo, né? Que então até o momento, ainda hoje, nos dias de hoje, né? O paradigma de realizar projetos é você pensar, planejar e realizar. uhum, Então, só de trazer o sonho,
esse conceito de sonhar, que não começou com o conceito de sonhar, né? Isso foi um desenvolver do próprio modelo. Então, quando ele traz, que até coloquei aqui, isso eu digitalizei esse material, em breve assim vou mandar, vai estar divulgado aí no meu mestrado, né, que vai ser publicado. Então, isso vai estar digitalizado para as pessoas verem. Então, eu vou colocar esse documento aqui, olha, que também eu tenho um artigo na Academia Edu que mostra essa roda, quer dizer, que eu chamo do primeiro modelo, a primeira roda, né? Do Dragon Dreaming, que é da tese de doutorado do John. Que naquele momento era justamente essa análise da educação formal e não formal, e como o paradigma daquele momento, e até hoje, né, assim, eu acho que a mudança de paradigma ela é uma mudança longa, né, uma mudança cultural, ela é uma mudança de forma de ver, de agir, de ver, quer dizer, não acontece em um só momento, mas De uma lá hora para ele outra, né? começou a questionar justamente como a educação formal poderia ser imposta em uma comunidade rural. Então, uma educação formal inglesa que vai ser imposta em uma comunidade rural de Papua Nova Guiné. Então, essa foi a primeira proposta de mudança de paradigma. E aí, com muita admiração a John, que confrontou uma banca de inglês, né, de professores da ciência, da academia, e confrontou isso. Então, ali ele já impôs uma mudança de paradigma acadêmica e também no conceito de educação, né? E essa roda, que nesse momento, esse modelo que ele coloca primeiro, que se chamou então Ciclo de Desenvolvimento Comunitário, era justamente mostrando estes ciclos e a importância do olhar do indivíduo, do contexto local. Que era o contexto local? O contexto local era uma comunidade rural. Né? Então, um grupo de pessoas acadêmicas do norte, né, da Europa, ingleses, tinham uma perspectiva local, era deles, que ia lá para o outro lado, querendo implantar um paradigma de um contexto para outro. Então, aí a gente reflete também que o paradigma, ele também tem um contexto local. Né? Há um grande paradigma mundial, e aí hoje a gente... Então, qual é o nosso paradigma mundial e o que é que vamos mudar, né? Mas também tem os paradigmas locais, né? Tem os culturais ali. Então, indo para a questão do sonho, então é a evolução desse processo, dessa análise, né? O contexto local, o indivíduo, foi evoluindo nesse modelo para o que a gente conhece hoje como Dragon Dreaming, né? Que tem esse valor ao sonho, o valor ao indivíduo. Aí trago também a celebração, que também é muito peculiar, que ambos estão no olhar do indivíduo, estão no lado do indivíduo, né? Quer dizer, então o Dragon Sim. Dreaming traz essa como um conhecimento, coloca dentro da realização de projetos, dentro do estar em colaboração, cada indivíduo. E por que não o paradigma de cada indivíduo? Talvez esse seja um desafio da colaboração, né? Porque cada indivíduo se posiciona de uma forma, né? Isso localmente. Então, bem, estou estendendo aqui na minha Mas tá reflexão, ótimo. mas eu vejo que talvez esse seja um dos maiores desafios da colaboração, né? Porque a gente entende talvez uma mudança de paradigma global extremamente necessário, e agora a gente está sendo imposto pela Terra que a gente mude o paradigma, né? Por todo esse contexto pandêmico, está sendo exigido que a gente mude paradigma, que a gente repense os nossos conceitos individuais. Então tem um paradigma local, mas ele não existe se eu não mudo os meus próprios conceitos, os meus padrões, os meus modelos estabelecidos, né? E aí o Dragon Dream, enquanto modelo, fala justamente disso, que eu estou nesse constante diálogo com o ambiente. Então não pode ser só o que eu considero. Embora
o, o, o olhar desse indivíduo seja extremamente importante. Esse é o paradoxo, né? E assim, Uhum. eu acho que esses paradoxos, eles são os mais importantes para a mudança de paradigma. Né? Esse paradoxo, que o indivíduo é tão importante, mas ele está dentro de um contexto com outros indivíduos tão importantes. Né? E isso é que faz Perfeito. essa magia da colaboração, né? Que, enfim. Então, é... E assim nasce o conhecimento do Dragon Dream, né? Que é da prática, mas quem está comigo, os treinamentos que eu dou, é importante que a prática seja baseada no conhecimento, no entendimento Uhum. desse conhecimento, né? Senão ela fica extremamente solta e aí a prática se perde. Então, muito da minha motivação de estudar profundamente o Dragon Dreaming é de onde vem isso de verdade, né? Quais as bases teóricas, filosóficas que sustentam o Dragon Dreaming? Porque aí a gente consegue pôr na prática ancorado, eu gosto dessa palavra, assim, ancorado no conhecimento. Sim. Parece que tem. Eu não sei se é a minha internet aqui que tá ruim ou se que eu tô te perdendo um pouco, Liz. Tá, não, agora voltou. Tá. Eu tô entendendo que a gente está falando de uma mescla, talvez, um diálogo entre duas dimensões em diferentes sentidos. Justamente as dimensões da roda, né? Indivíduo, ambiente, teoria e prática. E a importância disso na fundamentação de tudo que a gente está fazendo. Então, por um lado, enquanto origem do Dragon Dream, enquanto conhecimento, enquanto prática, e mesmo, talvez, né, trazendo para o nosso tema, como uma visão do que significa a mudança de paradigma, essa abertura para o local, para o que é comunitário, porque é ecossistêmico, porque está dentro de cada contexto, e junto dessa abertura para o local, a abertura para o indivíduo, quer dizer, que venha das pessoas o seu jeito de falar, o seu jeito de pensar, e o desafio de integrar isso em uma malha comum. Então, não importar coisas que encaixem como caixinhas, mas ao mesmo tempo um diálogo com isso que é global, porque a gente precisa estar transformando o global, mas a transformação global não vem de cima para baixo, então estou entendendo essa relação de polos mesmo, de diálogo, e ao mesmo tempo essa busca pelo que é prático, mas ancorado. Uhum. E uma coisa que para mim foi um grande ahá das conversas com o John foi entender, porque, pelo menos assim, falando do meu processo, eu acho que é um processo um pouco geral, a gente recebeu um conhecimento sistematizado, né? Já Uhum. bem facilitado em vários conceitos, em desenhos, e através de, de uma habilidade enorme da contação de histórias, né? Que encanta, seja do John, seja de praticamente qualquer pessoa que facilita, traz isso porque está muito dentro do que é o Dragon Dreaming, né? A narrativa, o quanto isso é rico e nos conecta, né? Uhum. E foi um grande ahá perceber o quanto toda essa sistematização ela aconteceu a partir de práticas. Foi a partir do campo, das necessidades do campo, da construção que o John fez, é claro, mas de um trabalho lá na Papua Nova Guiné, um trabalho local, com comunidade local, e depois de todo o percurso de volta para a Austrália, que vem uma sistematização que associa muitos campos do conhecimento, que servem de inspiração e que criam uma teia. Então, a primeira ahá para mim foi esse, assim, de isso tudo que a gente vem como sistematizado, ela vem de um diálogo com o que é real, com coisas que aconteceram e só foi sistematizado dessa forma porque a realidade, os projetos em si, a execução foi exigindo pensamentos, né? E foi abrindo para conversas com campos de conhecimento que já estavam lá.
né? Esses campos de conhecimento, muitos deles já estavam lá. E aí, a partir do momento que a gente ganha isso sistematizado, e parece que daí talvez tenha um convite para vamos aplicar isso, tem um segundo convite que é muito importante, que é não existe A gente está se aplicação, perdendo. existe... Ah, Ai, gente, se, uh, isso dá uma angustiazinha assim, né, quando a conexão varia. Aqui costuma ser muito mas boa, eu mas às vezes varia um peguei o que você pouco. está falando. Aham. Sim, porque parece que o convite que você está fazendo para a gente é, ok, temos isso sistematizado, parece que é só aplicar, mas só aplicar não vai gerar nada além Uhum. de um encontro mais superficial. A gente precisa ir fundo nisso. A gente precisa Uhum. buscar as bases disso, ou seja, Dragon Dreaming como conhecimento, para que Uhum. qualquer aplicação não seja exatamente uma aplicação, mas seja uma construção, de novo, de volta para o local. Uhum. É por aí, assim? Eu estou entendendo? Acho que é exatamente isso, assim, vou meio que parafrasear e trazer algumas contribuições. Uhum, Acho que é exatamente isso, até para a gente entender que o Dragon, isso que você traz, vamos refletir historicamente, porque o Dragon Dream ele não nasceu pronto, exatamente isso que você está falando. Então, às vezes, uhum, algumas pessoas perguntam: ah, quando que ele viu tudo? Não, ele não viu tudo em um, um lapso, né? Foi uma construção ao longo de 30 anos, 20 e poucos anos, uhum, né? E agora, mais uma vez, nos últimos 5 anos do meu trabalho com ele, que eu mergulhei de fato, coletei muitas informações desses materiais e uma reorganização, inclusive, de algumas técnicas. Então, ele nasceu ali de um questionamento do John, né? Digamos, o John às vezes coloca, não, foi lá quando eu tinha 13 anos de idade. Acho que isso é um pouco abstrato quando a gente está falando de construir o conhecimento e dando forma em termos de conhecimento, quem sabe até científico. Mas ele teve uma inspiração lá com 13 anos, quando tinha o risco de uma terceira guerra mundial. Então, esse foi um grande despertar de ver o global, digamos assim, né? Então, ele se deu conta que tem algo maior que ele, que 13 anos de uhum, idade. E aí o estudo de geografia, e aí quero fazer aqui uma grande homenagem aos geógrafos, que é um curso incrível. Eu tenho trabalhado com uma geógrafa, assim, como que eles criam uma mente, assim, uma forma de ver o mundo muito peculiar. Então, o John estudou geografia e foi caminhando para a educação. Então, na educação, foi mais um input da prática, como você está dizendo, que é fato, né? Mais um input da prática para questionar justamente como que num processo de educação a gente pode colocar dentro de um paradigma, dentro de um modelo que vai ser igual para todo mundo, né? Todo mundo mesmo, desde do norte, dos países nórdicos até os países do sul. Né? Então, uhum, não, pera. Então, essa foi a análise dele. E aí culmina com a escrita dessa tese, que lamentavelmente não foi aprovada por conta de tamanhas críticas. E isso não era chamado Dragon Dream, é importante saber, isso não era chamado Dragon Dream, mas não foi por todas essas críticas, e aí também assim uma grande admiração a John por isso, que manteve para não encaixar no paradigma uhum, branco, nórdico, masculino, né? Mas essa é a primeira referência teórica do modelo Dragon Dream. E aí, quando ele sai de Papua Nova Guiné e é impossível a gente não contar sobre o processo do desenvolvimento do conhecimento do Dragon Dreaming sem contextualizar historicamente, né? uhum, Então, quando ele termina o doutorado lá e vai e volta para a Austrália, ele começa a implantar isso que você está dizendo. Ele começa a fazer projetos locais, escrevendo fact sheets para o Departamento de Desenvolvimento Regional, que eles chamam uhum, da, da Agência de Desenvolvimento Comunitário. Então, ele era um funcionário público na Austrália. uhum, Né? Então, os fact sheets, a inspiração dos fact sheets hoje, que tem 40 páginas,
foi do tradicional fact sheet de uma página, no máximo duas, que tornada conciso todos os conhecimentos, tudo que precisava ser dito ali, era como uma newsletter, né? Uhum, Então, uhum, o John trabalhou aí nesses projetos locais, implantando o conhecimento que ele estudou profundamente, aí que entrou Paulo Freire, né? Ainda não tanto Joanna Macy, porque ele estava trabalhando muito com, inclusive, Marx, então os estudos dos filósofos e teóricos específicos da área de educação, da área de desenvolvimento comunitário, na escrita da tese. Quando ele começa a escrever os fact sheets, trabalhando para o governo local, e aí nasce a Gaia Foundation, junto com a Vivian, né? Então, começa esse paralelo da prática. Então, quando eles fundam, junto com uma série de pessoas, né, a Gaia Foundation, na Austrália, em Perth, né, especificamente, uhum, começa a nascer o Dragon Dreaming como método. Então, aí eu comecei, então, assim, ao final da minha fala, o que é a definição do Dragon Dreaming, né? Então, ele nasce como uma inspiração teórica enquanto modelo, que é essa roda que eu mostrei para vocês, esse modelo, que eu prefiro chamar de modelo do que de roda. uhum, Mais e mais eu tenho chamado de modelo. Começa a desenvolver na prática os métodos. Então, como fazer... Método é o quê? Um passo a passo para desenvolver um processo. Né? Então, me dá um passo a passo. É isso a gente recebeu pronto. Isso não uhum, tem, assim, embora algumas pessoas tentam mudar algumas formas de se fazer carabirte, de fazer círculo de sonho, a base conceitual de como fazer essas técnicas, aplicar essas técnicas, ela é muito, muito, muito direta, muito clara, muito, muito eficiente, inclusive. Né? A gente vê que uhum, quando você segue o método sem inventar novas coisas, ele flui de fato, né? Ele flui. Onde que a gente pode inventar ou integrar coisas, né? Integrar outros métodos? Quando você conhece suficientemente cada método, e aí sim, dependendo do projeto, você traz novas técnicas de outros projetos. Então, o Dragon Dream não necessariamente precisa que se use todas as técnicas do método de fora a fora. Né? Inclusive pela complexidade de determinados projetos. É interessante que a gente, inclusive, lance mão de ferramentas, de técnicas dos planejamentos de projetos tradicionais, que também tem o uhum, seu valor. Né? Tem o seu valor aí. uhum, Então, ele criou o método e, à medida que foi criando esse método, também foi implantada a filosofia Dragon Dreaming. Então, foi tudo mais ou menos nessa época, de 1989 até mais ou menos 2000 e pouco. 2001, uhum, em que, de fato, isso foi sendo construído. Aí entrou os pilares do Dragon Dream, né? Que aí veio o conhecimento de Joanna Macy, pela Vivian, muito fortemente. Aí teve um trabalho muito delicado e inspirador da Vivian, quando ela coloca a ecologia profunda, quando ela vê a necessidade dessa inclusão nesses processos de prática, de realização de projetos, a inspiração da ecologia profunda da Joanna Macy, principalmente. uhum, Então, aí entram também os conceitos aborígenes, da espiritualidade aborígene, esse conceito de sonho. Então, o modelo, esse primeiro, que tinha uma direção diferente, que tinham setas um pouco diferentes, ele se constitui como sonho, porque aí já entra a inspiração do conhecimento aborígene, e aí a roda ela muda de direção, né? Ela muda de direção uhum, pela inspiração dos aborígenes, pelo também a contestação para a mudança de paradigma do próprio John, que o círculo roda para horário no norte e anti-horário no sul, né? Então aí ele uhum, põe essa intenção de mudança de direção, porque ele estava no sul. Né? Então, dessa forma, como eu considerando tudo isso, para mim, o que é o Dragon Dream hoje? Então, ele é um corpo de conhecimento. Porque ele não é só de um lugar, ele não é só um método. Né? Ele é um corpo de conhecimento que é constituído de uma filosofia,
que foi sendo implantada ao longo do tempo, o modelo, conhecido como a roda, aí o modelo tem toda a profundidade dele, que aí a gente pode falar disso, gasto algumas tantas horas nos treinamentos para falar do modelo, e o método. E o método que é o passo a passo, que pode ser integrado com outras técnicas, né? Com outros métodos. Então, se eu aplico o método sozinho, não muda o paradigma, que é o que você falou, né? Sozinho uma coisa não vai mudar o paradigma. Mas se eu entendo a filosofia que sustenta, a lógica do modelo que está aí a gente pode fluir no que almejamos, mudar o paradigma, tanto individual quanto global, né? Para o contexto colaborativo. Porque está mais do que claro que assim, a mudança, um grande paradigma que a gente tem que mudar é sair do individualismo para um pouco mais de colaboração, né? E aí, colaboração é, Pedro, você sabe muito bem, né? Um mundo de questões e podemos ir aí para milhões de direções quando a gente fala de colaboração, né? E que você Sim, uma tem muita complexidade experiência enorme, nisso né? também, né? Liz, deixa eu ver, tu tava falando, eu tava tentando esquematizar e queria checar contigo se faz sentido, se eu estou entendendo de um jeito correto. Estou entendendo que por modelo a gente tem um conjunto de conceitos que conversam entre si. Na filosofia, a gente tem a relação complexa entre esses conceitos, talvez inclusive com outros campos. E no método, nós temos, a partir dessa filosofia e desse campo conceitual, a gente tem como método diretrizes para aplicação. Então, como passo a passo, o que nos orienta para estar aplicando. E a técnica seria o que está orientando a coisa operacional mesmo, assim, o que a gente está fazendo hoje, No né? método. No método. Então, a partir do método, a partir dessas diretrizes, como é que a gente vai fazer a realização desse passo a passo, que seria um campo mais tático, talvez, um campo mais de orientação para a prática, e aí a técnica é essa ferramenta que a gente vai usar aqui nesse momento. É mais ou menos por aí ou estou Por perdendo alguma aí, coisa? sim. Eu só acrescentaria que o modelo ele é uma estrutura, né? Hum, Eu diria que o modelo ele é uma estrutura intelectual que traz para a gente a lógica mental do passo a passo. hum, Né? Então, o modelo, você vê que ele te clareia. Então, o que é sonhar? O que são esses conceitos? Então, o modelo me dá um norte intelectual mesmo, né? E o método tá. seria o fazer, né? Então, círculo do sonho é uma técnica ou uma ferramenta, se alguns preferem chamar. Círculo do sonho é uma coisa, o quadrante do sonhar é outra que engloba muito mais questões, né? Uhum. E aí, sim, os objetivos, exatamente. Assim eu vejo o Dragon Dream de uma forma muito, muito clara, né? Por isso, um corpo de conhecimento que, Sim, que entendi. abarca tudo isso. Então, no modelo, a gente teria uma conexão com o porquê que a gente faz cada uma dessas coisas. Conecta com o propósito. Sim, eu acho que mais do que o porquê é o conecta com o propósito e me dá a direção mais ampla, digamos assim. Né? Por que eu faço o Uhum. círculo do sonho antes do Carrabirt? Né? Quer Perfeito, dizer, o modelo mostra. perfeito. Primeiro eu preciso conectar com os. Então, o modelo me dá essa estrutura, esse entendimento. Né? Eu Uhum. entendo. Não que a gente não possa fazer o Carrabirt antes, porque é um círculo, mas Sim, ele me dá um entendimento. E aí a gente sim, pode complexar um pouco mais, que é o conceito de fractal, né? Então, sim, a gente pode fazer o Carrabirt antes, não tem problema. Mas baseado em que eu faço um método, aplico uma técnica que é puramente de realização, né? Mas que tem também o sonhar dentro. Então, aí que é importante o entendimento da filosofia, dos conceitos. Porque perfeito. senão a gente fica meio perdido. E às vezes me chegam muitas pessoas que são extremamente. Porque não estão entendendo, embora, né? Que é algo que vale a pena trazer.
faz sentido. Então, às vezes chega, eu não estou entendendo como é que faz, eu não estou entendendo, assim, mas me faz muito sentido. Isso é uma fala muito recorrente das pessoas, Sim, é né? mesmo. E por que que faz sentido? Então, vamos trazer um conceito que faz parte da filosofia, que é o do fractal, que é a teoria dos sistemas vivos. Isso é uma lógica do sistema vivo. Então, o John não inventou esse modelo, né? Mas ele deu palavras e uma ordem que a gente entende. Então, claro que eu Uhum, entendo, porque está na minha célula, né? Está aqui no meu mecanismo uhum, biológico, então eu vou entender. Então, depois a gente precisa só ajustar por que, que o Carrabit está ali. Então, aí, com esse entendimento mais profundo, conceitual, né? Por isso que eu prezo por a gente estudar, a gente entende. E entende, inclusive, por quando que eu posso aplicar algo antes ou depois e tomar essa roda aí em qualquer lugar. Mas a gente entende. Porque, sim, tem o sonhar lá no fazer. Tem. Aliás, tem o sonhar em todo instante. Todo momento todo a gente momento. pode sonhar, né? Então, Uhum, mas a gente, quando a gente entende a lógica teórica, eu vou para a prática com mais segurança, sabendo, né? Inclusive colhendo outros conhecimentos para integrar, para dialogar. Né? O perfeito. Dragondim dialoga com muitos, né? Sim. Mas ele tem a sua própria base, né, como conhecimento. Sim. Assim como uma sensibilidade para a prática é muito necessária para a gente conseguir voltar para a teoria e saber aonde procurar, o que investigar, né? E não tentar encaixar aquele modelo, não necessariamente o modelo, mas aquelas ideias fechadas de que deveria funcionar porque a teoria diz Uhum. assim, né? E algumas pessoas, pelo contrário, se perdem por aí, assim. Eu fiquei pensando que a compreensão filosófica, a compreensão conceitual, a compreensão do modelo, ajuda a saber quando acessar as coisas mais metodológicas ou mais de maneiras diferentes. É, como você diz, a gente pode começar pelo Kahabit, mas com que base a gente vai ter para saber quando isso é pertinente e quando não é? E eu sei que nós dois já vimos na aplicação de projetos, na concretude, momentos em que o círculo dos sonhos, que seria assim, as primeiras coisas a serem feitas, ou talvez a primeira coisa a ser feita, faltaram elementos para ele. Uhum. Porque justamente aquele grupo ainda não estava maduro o suficiente para sonhar, porque faltavam informações. Então faltava um aspecto de juntar informações que desse uma conexão com o sonhar, que desse uma moldura suficiente para que as pessoas pudessem sonhar. E esse entendimento conceitual ajuda a gente a sentir lá na prática, lá no contexto, se talvez falte algum ritual, algum processo, antes mesmo da gente entrar no círculo dos sonhos. Claramente, Uhum, totalmente. E aí, então vamos falar um pouco da celebração, né? uhum, Que enquanto passos, né, a gente chama também de passos, mas antes disso, a teoria, não só essa implantação, né, assim, mas principalmente que eu mudo a teoria baseado na prática. Então, isso que você traz é um pouco isso, a gente ter essa abertura de que na prática eu vivo o que é de fato. Então, algo que idealizou, que a teoria está lá dizendo, a gente vai lá e muda a teoria. Isso também a gente cai no método científico, né? Que está o tempo inteiro estabelecendo hipóteses, testando hipóteses e criando teorias, né? Ou até leis, né? Então, esse diálogo, ele é essencial para a construção do conhecimento, quanto para a valorização do indivíduo e para o processo de aprendizado, né? E uhum. aí, com essa flexibilidade que você traz, importantíssimo, sim, que a gente vai. Pera, o círculo do sonho, ele é o terceiro passo da fase de sonhar. Então, o que, que tem antes do círculo do sonho? Antes eu tenho a motivação, antes eu tenho tomar consciência, no sentido de me dar conta do que está passando, de assim, que é que a gente está falando. Então, o círculo do sonho é a terceira fase,
Que aí o que você está dizendo, sim. E talvez não só na questão do sonhar, mas talvez a gente tenha que começar da celebração antes de ir de fato para sonhar, né? Tem que Sim, sim, porque da a espiral mesmo. celebração, a espiral mesmo, porque nos processos celebrativos, né, em contrário ao que um paradigma, né, de que a celebração é a gente festejar ou a gente ver só o que está legal e dar os parabéns, a celebração é um profundo processo reflexivo de revisão, reflexão, de análise, inclusive, do que foi feito, do que eu tenho, de que material eu tenho. Então, Reconhecimento do que passou, né? do que passou. Eu diria, Pedro, e a minha prática em projetos, na prática, é claro que em cursos, por uma questão didática, a gente começa do sonhar, né? Não, a Uhum. gente até começa do celebrar também, mas não enquanto método. Mas em projetos, eu sempre recomendo e faço e começo pela celebração. Para a gente começar qualquer projeto. Porque aí justamente dá subsídio suficiente para a gente lá na terceira fase do sonhar fazer um círculo do sonho consistente que vai nos dar a direção. Porque o que é o círculo do sonho? Ele é o que vai me dar a direção. A meta me dá? A meta é um pouco, a meta é mais concisa, mais concreta. Mas o círculo do sonho é o norte. É, digamos, o caminho, né, que eu vou chegar lá na meta. Então, isso você traz assim, extremamente importante. E estou vendo que Perfeito. muitas pessoas que estão aqui são conhecedoras do Dragon Dream, então certamente elas também têm isso na prática, né? Vê isso na prática, né? Sim. É, isso que é muito interessante, porque às vezes me parece que a gente sim começou com a celebração sem se dar conta. Uhum, Porque toda vez que a gente ganha alguma forma de contextualização, tem algo de celebração acontecendo ali, me uhum. parece, Sim, né? sim. A celebração como aquele reconhecimento, aquela conexão com algo, aquilo que me parece que todo pulo de quadrante ou mesmo de passo tem que ter algo de celebração para a gente Uhum, reconhecer o que tá ali. sim. Então, o que leva de volta ao sonho é uma celebração que nos traz de volta ao propósito. O que eu tenho, acho que desde que comecei a dar cursos, eu trabalho a ideia de celebração como aquilo que libera o aprendizado. Maravilhoso conceito. Vou até Hum, assimilar. Que libera o hum, aprendizado. por favor, fica aí honrado. É, porque me parece que a gente aprende em diferentes níveis, claro, né? Uhum, E, e acho que sim, acho que tem uma aprendizagem que é mais inconsciente, que é mais uhum, orgânica, mas trago isso muito do processo terapêutico. Eu aprendi que todo o processo terapêutico ele precisa de dois elementos. uhum, O- Um elemento é a descarga, né, a uhum, catarse, ou seja, liberar aquilo que está acumulado e que a gente, se a gente não libera, a gente fica rodando ali. E o outro que é a tomada de consciência, que é uhum, entender algo, né? E se a gente passa por um só, a gente só entende as coisas, cria narrativa, a gente vai ficar patinando num certo limite, que é um limite mais orgânico, mais energético, uhum, mais e talvez tenha uma relação com aquilo que a gente consegue produzir através de narrativa ou de discurso, mas que acaba não redundando em prática, porque uhum, o discurso meio que tapa um pouco as coisas, né? uhum, Então, aquelas terapias que muitas terapias que são com base na fala, eu acredito que toda terapia com base na fala que produz resultado, ela produz resultado porque ela também acessa o emocional, o uhum. afetivo, né? Mas se a gente Claro. pudesse imaginar uma terapia que é só falada, o que não existe, porque todas elas acessam alguma coisa, mas a gente veria a pessoa patinando no mesmo Uhum, lugar, né? sim. E a parte corporal, assim, a parte de entrar nos, se a gente fica só com ela, a gente produz um grande relaxamento, mas provavelmente daqui a 2, 3, uma semana, 2 dias, 3 dias, uma semana, a gente vai voltar para os mesmos lugares porque a gente não mudou o sistema, né? Uhum, Então, do processo terapêutico, eu faço essa conexão, desses dois elementos são necessários. uhum, Me parece que isso também é verdade para todo o processo de aprendizagem, sim. que é acessar aquilo que é energético, que é afetivo, que é físico, que é técnico, que é Uhum, mudamos aqui e tal, e a compreensão.
Uhum. Exatamente. Sim. Eu concordo com tudo que você está dizendo. E que nada que a gente faça pode ser só em um aspecto do meu ser, né? Não pode ser Uhum, nem só intelectual, nem só emocional, e nem só corporal, para o uhum, pro processo de aprendizado. E aí o ponto é como fazer a integração. Esse, perfeito. esse é o grande ponto, né? Uhum, E perfeito. aí, como a gente faz a integração? Me dando conta de mim mesmo, porque cada pessoa tem um processo, né? Cada pessoa Uhum, tem uma forma de acontecer, né? De aprender. Cada pessoa tem uma forma, e cada pessoa tem uma forma de ter determinadas experiências, e cada pessoa tem as próprias resistências, né? Então, uhum, por isso, eu sempre coloco, e aí foi o desenvolvimento da roda dos bloqueios, do modelo dos bloqueios e dos desbloqueios, que, então, a vida, né? A vida, então, a vida em que tem projetos é uma grande oportunidade para que eu retorne a mim e veja como eu me integro. Então, projetos é terapêutico, né? sim, Se eu sim. souber, projetos também pode ser muito terapêutico, na medida em que o que me vem do ambiente, né, na realização da relação com os outros, projetos colaborativos, então, um mar de possibilidades de autoconhecimento. Então, vamos Uhum, tomar isso como oportunidade para justamente fazer essa integração, né? Aprender a fazer essa integração. E é uhum. isso mesmo. E eu adoro lives aqui porque aparece gente que a gente não vê há muito tempo, né? O querido Léo apareceu aqui, de vez em quando eu vejo alguns. E que a gente não vê há um tempo. Um beijo para Sim, todos que eu não vejo há um tempo. é muito bom Adoro. estar em companhia, né? Tá tendo esses papos que a gente, né, tem e aí com companhia, assim. Sim, com a Liz, testemunha. é, pensando no que existe nesse corpo de conhecimento hoje disponível para as pessoas, como que, onde que as pessoas podem buscar? Eu estou pensando nos fact sheets, estou pensando no que tem disponível de material. Uhum. Como Então, é que é a relação com isso? O que lamentavelmente, que você... Sim. lamentavelmente, o John foi escrevendo nos fact sheets. E aí, os fact sheets é um material bastante interessante, eu diria, para entendimento da natureza do John, de onde vem. E os fact sheets, muitos deles estavam extremamente relacionados com o tempo que o John estava vivendo. Então, às Uhum. vezes, ele estava estudando determinado assunto, ou passando determinada experiência da vida, então ele escrevia. E chamou de fact sheet, mas já virou outra coisa, né? Porque tem uns que Já é tem mais 40 artigo, né? páginas. Eu chamo essa atenção para gente. Conceitualmente, um fact sheet não teria 40 páginas, mas tudo bem. O John chamou assim, não tem problema. Mas os fact sheets, ele não é muito do que o John gostaria de falar no workshop e não deu tempo de falar, e aí ele escreve o fact sheet, ou, né? Mas muitos não estão tão diretamente ligados a o que é Dragon Dream, né? Tanto que tem alguns, e aí nesse trabalho de pesquisa que eu fiz, a gente mudou o nome de um específico, é o Fact Sheet 6, assim, no meu índice ele é o 6. E aí, em breve, eu vou compartilhar o link desse material da Gaia University, que as pessoas podem acessar por ali. E Uhum. então, que ali ele chamava a história do Dragon Dreaming, mas quando você lê o fact sheet, está claramente que é a história da Gaia Foundation. Uhum. Então, tinha algumas. Então, em suma, o fact sheet ele é muito para a gente ver a inspiração do John, quem quer conhecer o John. Então, lê os fact sheets, porque você vai ver como que a mente dele flui, e flui abrindo e trazendo assim, milhões, né, de conceitos e teorias e autores, né? Mas ele tem algumas questões metodológicas, se a gente for tomar isso como
uma publicação oficial que entra, por exemplo, em uma revista científica, porque tem algumas questões metodológicas para entrar nesse campo, para entrar no campo Uhum. acadêmico, né? Para entrar na epistemologia propriamente, num corpo de conhecimento validado, né? Então, ele tem Uhum. algumas questões. Mas é super válido para entendimento do John e entendimento da evolução do Dragon Dreaming mesmo, né? Mas muitas Perfeito. técnicas, eu não recomendo nos treinamentos o fact sheet para aprendizado de técnica. Porque ali, Uhum. assim, os fact sheets já são mais antigos e as técnicas foram se tornando mais robustas e mais estruturadas, né? Então, o Uhum. Carrabirt, por exemplo, lá ele propõe o Carrabirt horizontal e depois ele mesmo mudou, né? E aí a gente hoje aprende com o Carrabirt de forma vertical, com outra forma de se fazer, né? Uhum. Então, e aí ainda falta, nos fact sheets não tem algumas tantas técnicas. Então, eu diria isso, que o fact sheet, ele é entendimento do John e com tudo que ele tem, e que nem tudo que está no fact sheet é necessariamente parte da, do desenvolvimento do modelo. Nem tudo. Uhum. O John, lamento que, assim, eu posso ser contradizida pelo John, porque a gente se conhece muito bem, ele pode dizer que não, o fact sheet está tudo lá, e ali é o que ele. E quando você pergunta para ele o que é o fact sheet, ele vai dizer que é o que não coube no workshop, ele bota lá. Né? Isso é Uhum. assim a forma mais simples que ele diz do fact sheet. Mas eu faria essa atenção, né? Eu chamaria a atenção para isso, mas com muito valor a esse material. Tem agora, assim, vou convidar a rede, as pessoas, para participar da apresentação da minha pesquisa, que foi na Gaia University, que é um material que está um pouco mais organizado, mas com uma certa limitação também. Né? Uhum. Mas ali eu descrevo todas as bases filosóficas, de onde vem, li de uma forma mais objetiva. E ali também, e brevemente no nosso site, vai estar a digitalização desse material. Uhum. Aí está aqui essa pergunta da Glória, onde acessar outros conhecimentos? Eu vou chegar lá, Glória. Então, eu estou falando especificamente do material próprio do John. Então, o material do Uhum. John, né? Agora, o material do John, então, seriam os fact sheets. Essa tese que eu digitalizei 500 e tantas páginas e vou disponibilizar, que ela não é direta, falando do Dragon Dream, ela não é direta. As pessoas que acessarem isso têm que ter esse entendimento. Ele é a evolução de uma pesquisa no campo da educação não formal, que foi a primeira lógica desse modelo teoria prática indivíduo e ambiente. A primeira lógica. Não se chamava Dragon Dream ali. E aí, onde que a gente acessa os outros conhecimentos? Aí, nas bases filosóficas, que está. Vamos ler Joanna Macy. Então, para entender Dragon Dream, como ele é hoje, tem que estudar Joanna Macy, tem que estudar a teoria dos sistemas vivos, né? George Bateson, Fritjof Capra, o Stefan Harding. Então, esses grandes autores da teoria dos sistemas, né? Sistemas Uhum. vivos. Então, mergulha aí que você vai entender o que é fractal de verdade, né? Fractal, para o entendimento do fractal, é um mundo que é maravilhoso de estudar, né? Esses conceitos físicos, né? Então, tá, e estudar os aborígenes, sobre a cultura aborígene. Aí é um pouco mais complexo, porque a gente não tem muitos livros aborígenes, são muitos livros de ocidentais escrevendo sobre os aborígenes. Mas a gente encontra. Tem vídeos muito bonitos, né? Tem filmes muito bonitos dos aborígenes que a gente pode acessar de alguma forma. Então, para entender o Dragon Dream, a gente precisa também mergulhar lá. E eu diria que essas são Uhum. as fontes principais. E, óbvio, aqui esquecendo o mais importante para o entendimento do Dragon Dream, que é Paulo Freire, que está aqui, né? Uhum. A Universidade do Ceará, por exemplo, cada vez que eu entro, tem muitos artigos sobre Paulo Freire, com pesquisas profundas sobre Paulo Freire, sobre aplicação, né? Então, entender Dragon Dream, mergulha em Paulo Freire, né? Mergulha no Paulo Freire, porque aí a gente entende também quando John fala de praxis em muitos artigos, em muitas coisas que a gente lê em alguns tantos fact sheets,
Vamos entender a praxis do Paulo Freire, né? Que aí a gente entende o que é. Então, eu diria que neste momento é isso, e em breve teremos um livro publicado com tudo isso, assim, já está aí, assim, diria, no 50%. Né? Opa, que legal. É. E tem também alguns artigos, né? Tem pessoas estudando. O Gustavo Machado, a gente escreveu um artigo agora de aplicação prática do Dragon Dream, vai ser lançado, vai sair na revista de Ciência e Tecnologia, agora, no volume 5. A Mariana Mayumi tem alguns tantos artigos de prática também, né? De prática Uhum. do Dragon Dream direto. Então já tem aí pessoas que estão mostrando na prática como funciona, que também são ótimas referências, né? Bacana. Tá. A, g- ahn, Acho que o a tempo, gente né? tem, Tá então. indo. Tô Como é que está olhando. de hora? Eu não consigo acessar por causa do Então celular. acho que já tem uns 50 minutos. Tá. Então, só para dar algumas referências para o pessoal que talvez não esteja já no meio, Gaia Foundation, quando a Liz traz, é uma organização, um coletivo que o John participou, criou na Austrália e que é muito importante para a criação da metodologia, do modelo e da prática. O Kahabit é o jeito que a gente propõe no Dragon Dreaming de organização das tarefas, criando um fluxograma vivo de tarefas. E boa parte desses materiais já estão disponíveis no site do Dragon Dreaming Brasil, que é dragondreambr.org. Mas eu acho que justamente isso que você está trazendo, Liz, da quantidade de coisas que estão vindo, que algumas delas já existem, outras estão surgindo, provavelmente vão exigir que a gente traga mais sessões no site ou crie outras maneiras de compartilhar, né? Existem materiais que são as fichas de experiência dos caminhos da aprendizagem, são as pessoas que fizeram um caminho tutorado, acompanhado, de aplicação da metodologia, mas também de estudo, e que geram fichas de experiência. Talvez algumas delas possam ajudar na visualização da prática. São materiais até que eu mesmo não entrei muito em contato, então eu sei que eles existem, mas teria que dar uma olhada do que, né? Uhum. É muito legal saber que existem artigos saindo em revistas científicas, inclusive, que estão levando para o grande público e estão trazendo um outro rigor de olhar, imagino, né? Uhum. Pra... Sim. Que bom Isso saber que a aí. gente vai ter o contato com a tua pesquisa logo, Uhum. ou na hora certa, né? Vai trazer muita coisa, mais material para a gente estar mergulhando. Isso aí. E temos, né, Pedro, você vai estar no nosso próximo curso, que vai ser 17 de Sim. junho, que está aí também na Rede Dragon Dreaming, que aí eu vou explorar bastante isso, e a ideia é explorar muito a prática das pessoas, né? Porque as pessoas que é um curso avançado, então as pessoas já fizeram o introdutório, já têm alguma experiência, então a gente vai explorar muito que essa troca, né? Essa aprendizagem junto e mergulhando mais no conceito metodológico, inclusive, né? Que eu acho que é alguma coisa que às vezes falta assim, um entendimento mais profundo. Então a Que gente demais. começa 17, Pedro vai estar lá assim, falando de educação, de comunicação. Pedro, você vai falar de educação, ele vai falar de algumas coisas também, né? Vamos estar juntos, né? Isso é muito bom poder colaborar nesse processo. É. Então, Que bem, legal, Liz. Pelo que eu entendo, então, como resumo do que a gente está falando, é que um mergulho nos conhecimentos, que existem algumas facilitações para isso, mas muitas delas não tem muita facilitação. A gente tem que mergulhar mesmo, a gente tem que ir atrás daquilo que está à base. Nos dá uma estrutura e nos oferece um corpo para entrar em diálogo. uhum, Entrar em diálogo entre esses diferentes campos, essas diferentes complexidades, uhum, e talvez o que eu estou entendendo a partir da nossa conversa sobre mudança de paradigma, sobre construção colaborativa, esse é o aspecto chave. É como que a gente consegue integrar opostos uhum, que às vezes não são contrários, mas às vezes são uhum. só polos, tanto eu outro, quanto ideias, quanto práticas, quanto ideia prática. Isso aí. Ótimo para fechar. Exatamente.
né? Legal. Então, Então, muito tá. obrigado por essa conversa, muito bom estar contigo. Obrigada, querido. Ótima essa conversa. Obrigada a todos que participaram aí, que escreveram coisas. É, assim, estamos aqui à disposição, né? É muito fácil achar, me achar. Então tá, Pedro. Então a gente segue, nos vemos no nosso curso, Nos vemos assim, no curso. publicamente. Para quem está aí com a gente agora, esse material vai ficar no Rede Dragon Dreaming Brasil, na Dragon Dreaming Brasil, no Instagram. Está tendo um trabalho de várias pessoas para divulgação desse perfil e também é um lugar que está juntando materiais nesse sentido de conversas. E dali dá para ir para muitos lugares, para o curso que a lista está propondo e para várias outras iniciativas e coisas que estão acontecendo. E é isso aí. Isso aí. Bom fim de semana para todos. Bom fim de semana, Pedro. Bom fim de Beijo. semana, Liz. Beijos. Até mais.